o Washington fala um pouquinho, né, no primeiro momento, sobre o que é comunicar, sobre os modelos diversos de comunicação, e a gente pôde falar da comunicação não verbal, de como que a cultura perpassa esse modo de se relacionar. E aí teve, eu acho que foi ele, que falou um pouquinho da prática não verbal, de como a gente se comunica não verbalmente, o próprio silêncio. E aí ele deu exemplo lá de como que o rapaz pedia o papel higiênico naquele movimento, né? E que isso está se comunicando, está se relacionando. Então, comunicar, eu ia conversando com outros colegas ali, dessa questão da comunicação, e que desde bebê, essa comunicação, ela está acontecendo. Então, seja pelo olhar, seja pelo afeto. Quantas vezes, quando a gente está educando os filhos, sobrinhos, que eu não sou mãe, mas tenho vários sobrinhos, né, você com um olhar, você diz, não faça isso. Você dá um limite, ou você valoriza, ou você reconhece. E essa sutileza de se comunicar perpassa o dia a dia da gente. Então, e ele soube trazer muito bem esse aspecto do que é comunicar, esses modelos que formam a gente estar se comunicando. E eu acho que eu vou fazer já um link, talvez eu não siga os slides que eu planejei, mas já vou fazendo uma conexão que eu acho que fica mais interessante e pode até ser mais a síntese fazer dessas ideias. E esses modelos de comunicação traz até a nossa atualidade hoje, que vivemos a pós-modernidade, e aí tem todo um novo paradigma de como se comunicar. E foi um exercício que a irmã Patrícia, né, nos ajudou a atualizar como que nós podemos hoje, no dia a dia da gente, comunicar. E fazendo um paralelo com a missão de vocês, Scalabrino, com a nossa missão de cristãos, de católicos, como que nós podemos hoje comunicar e manifestar a pessoa de Jesus, o Evangelho, para as populações, para as pessoas, como que nós chegamos até eles. Então, outro aspecto que eu acho que entra um pouquinho até no que eu faço, eu sou doutoranda, eu achei interessante, quando a gente falando aqui de migrações, eu sou do Ceará, eu sou de Fortaleza, vocês vão poder ver, podem ver pelo sotaque, que na verdade às vezes já está meio misturado. Depois eu fui para o Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde eu morei 4 anos e meio, passei um frio danado, né? Pense aí no nordestino, em Fortaleza, que é verão o ano inteiro, ir para o Rio Grande do Sul passar aquele frio. Morei 4 anos e meio lá, onde acabei me inserindo numa cultura totalmente diferente, numa realidade totalmente diferente, né? E passei por essa experiência de migrar, né, dentro do meu próprio país, mas com uma cultura tão diversa que parecia que eu estava realmente indo para outro continente, para a Europa, né, pela colonização, pela civilização que colonizou o Rio Grande do Sul. Aí voltei para Fortaleza, e interessante, que em Fortaleza eu passei 10 meses depois que eu me mudei do Rio Grande do Sul. E eu tive uma grande dificuldade de me readaptar culturalmente quando eu cheguei em Fortaleza, né, de novamente se reajustar nos desafios do dia a dia, no profissionalismo, dentro da família, né, as mudanças também de perspectiva, de olhar as coisas. E depois, né, vai fazer 1 ano que eu estou agora no Distrito Federal, lá em Brasília. Então eu meio que tenho andado esse Brasil. Fala da experiência. E aí, compartilhando com que as pessoas, né, com que o Washington, com que vocês iam falando, a gente pode perceber que na vida da gente, essa questão de ser migrante acontece diariamente, querendo ou não. Seja na realidade com que a gente se depara, seja nas nossas próprias vidas. E me tocou muito, né, o relato dele de como é interessante para nós, é fundamental para a gente, nesse processo de ter uma escuta genuína do outro. Aí eu uso a palavra escuta, que ele colocou, e trago genuína, que é da psicologia, humanista. Essa escuta genuína do outro é possível quando eu faço um reconhecimento das trajetórias de vida. E aí, olhando para a minha história, né, eu ia podendo ver toda uma interconexão com o que a gente está falando aqui, né?
E como que, quando eu faço esse movimento de olhar para a minha história, eu também contextualizo no mundo, eu contextualizo dentro de uma cultura, eu contextualizo dentro de um espectro familiar, de um ambiente familiar, e que isso, cada um de nós podemos vivenciar e fazer esse olhar, né, retrospectivo da nossa vida, da nossa história e contextualizar na nossa cultura. Então, eu estou meio que pegando vários conceitos que ele utilizou esses dias, tá? Retomando, eu ia falar do que eu hoje faço, né? E aí lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, eu fiz mestrado e especialização em terapia de casal e família. Hoje, lá em Brasília, eu faço doutorado em psicologia clínica e cultura. E vou estar trabalhando com saúde mental de adolescentes e com suas famílias, num estudo transcultural, né? Você vai vendo como que os caminhos também do estudo, da formulação de conhecimento, meio que faz um perpasse com essa questão da cultura com as migrações. Vai ser um estudo transcultural entre Suíça e entre o Brasil, o meu trabalho de doutorado, voltado para a área de saúde. E aqui eu fui conhecendo também, conversando com a irmã Celsa, as diversas ramos, digamos assim, que vocês estão inseridos na educação. Então tem certas missões que estão mais voltadas para a educação, outras para a área da saúde. No SESEM, onde eu estou fazendo trabalho voluntário, está mais voltado para essa área das revistas, do conhecimento científico, né? E eu tanto ajudo na revista, quanto ajudo num projeto social. E aí entra essa importância do que ele falou em pesquisar em comunicação, né? E aí é outra ramo que nós podemos trabalhar. Eu sei que vocês fazem pesquisa, porque lá no SESEM eu já tive acesso a livros que são frutos de pesquisas de campo que vocês fizeram em Caxias do Sul, e em outras instâncias também, e que também tem a ver com a mídia, né? E divulgar essas pesquisas que a gente faz, né, sobre comunicação, é um meio de utilizar a tecnologia, é um recurso para a gente estar divulgando o trabalho de ponta que vocês estão fazendo, as ações que vocês estão fazendo. Então, a gente vai vendo várias possibilidades do trabalho que vocês exercem, do profissionalismo que vocês estão exercendo, de tornar isso público para as pessoas. E a importância disso pesquisar, porque querendo ou não, o conhecimento, né, que nem o Washington falou, o Ranga falou, que a gente precisa se apropriar, tomar posse da tecnologia, do conhecimento, das ferramentas, das técnicas que existem hoje, e através dessa apropriação poder comunicar, verbalizar para as pessoas, né? E a comunicação é um direito de todos, então ele já colocou isso, né, hoje. Então, utilizar pesquisas, fontes, né, de cientificidade para tornar isso público para as pessoas é outro recurso que nós podemos fazer e que também perpassa a realidade de vocês, algumas mais específicas, outras não. Outro ponto que ele tocou e que eu acho muito importante, e aí eu vou fazer algumas ressalvas, né? Essa questão do poder. E nós temos que estar muito atento a isso. A quem nós estamos a serviço? Quando a gente usa da tecnologia, quando a gente usa da pesquisa, se eu não me engano foi a irmã Patrícia que falou da pesquisa, quanto que o pesquisador ele também pode estar controlando, né, a mensagem que ele quer passar. Então, como é importante, até quando a gente escuta, quando a gente lê a Veja, quando a gente acessa as pesquisas na internet, os dados, a gente ter esse cuidado de ser uma pessoa crítica e buscar várias fontes de informação e perspectivas diferentes de ler o mesmo conteúdo para a gente saber o que passa por trás daquilo. E aí, que nem o Washington falou, ao invés da gente engolir, comprar literalmente o que dizem, mas a gente mastigar, a gente ruminar o conhecimento, ruminar a informação, para que a gente possa ter acesso os viés ou as outras linguagens não ditas que estão querendo passar para a gente, as outras mensagens que não está dita verbalmente, mas implicitamente tem por trás. E quando a gente pensa no poder, né,
toda na nossa vida, relações de poder perpassam o nosso dia a dia. E aí, que nem ele colocou ontem, a Microsoft comprou o Skype. Por trás disso tem toda uma estratégia macroeconômica, né, de manipulação da informação, de manipulação da rede. Como que nós estamos atentos no dia a dia da gente, na realidade dos imigrantes? Por que os migrantes, quando a gente pensa em compreender, migram do Peru para da Bolívia, que tem muito hoje, né? Da Bolívia, do Peru para o Brasil? Qual é a expectativa desse povo? O que eles estão querendo buscar no Brasil? Como é que eles chegam aqui? Por que eles saíram de lá? Isso são questionamentos que nós fazemos, são recursos de pesquisa para a gente conhecer com quem a gente está querendo trabalhar. Por trás disso tem todo um sistema macro, social, macroeconômico que induz, que leva, ou que motiva essas pessoas a saírem dos seus locais e que nos ajuda a compreender melhor o caminho que essas pessoas estão traçando. E dentro desse caminho, né, também tem uma história pessoal. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação, porque na verdade, como isso é uma síntese, para mim seria interessante escutar também o que vocês tiraram, marcou. Na verdade, são muitas informações em pouco tempo. Então, o exercício seria do que marcou mais, a gente poder verbalizar e trocar uns com os outros. Que cada um... isso é. Mas tem que levantar a mão e dar um... E aí, nessa questão do poder, a gente vê como que a política está associada à comunicação, né, e que nos faz pensar, a nossa comunicação, nosso trabalho de comunicar está vinculado ou está servindo a quem? É a política? Que tipo de política? Nós, ele colocou, precisamos ser seres politizados. Para a gente poder comunicar os direitos, comunicar as pessoas, a gente temos que nos inserir. E algo super importante que eu achei que ele falou e bateu várias vezes nessa tecla, mas acho que ele não pôde aprofundar muito a questão das políticas públicas em comunicação, que é um espaço que cabe a nós ocupar, se apropriar e poder ganhar esse espaço. A gente tem políticas para a saúde, políticas para a educação, né, direitos que menos de modo... Algumas situações, a gente está bem melhor no Brasil, entre a teoria e a prática, porque nós temos a melhor constituição, dentro da área da saúde, que eu trabalho especificamente, o nosso modelo de atenção, na teoria, é um dos melhores do mundo, né? Mas na prática nós temos muitas falhas, muita coisa a conquistar ainda. E a gente, nem na teoria, entre aspas, temos uma política pública de comunicação. Como que nós, comunicadores, podemos tomar posse desse papel social, papel político dentro do nosso governo? Isso é algo de se pensar e é mais um caminho a desbravar. Quem tem essa vocação para estar mais inserido nesses espaços, tá? E aí... Eu acho que entra essa questão da política, tem a ver com o direito, a gente já falou, né? O direito à comunicação, que a comunicação é uma necessidade e nela está inerente o direito da gente de se comunicar, porque você já nasce, você já se comunica com o outro. Então não é simplesmente uma necessidade, mas é um direito também. E por trás... A globalização, que aí ele falou disso, né, como a globalização nos lança um novo paradigma de se comunicar, um novo paradigma de técnicas, né, que é o que a gente abordou no segundo, nas nossas tardes. E outra coisa que eu achei super interessante que ele falou, que eu peguei só um pedacinho, que foi a complexidade, que está aqui no slide anterior, a questão da complexidade. E ele traz o Edgar Morin, que é um dos teóricos da complexidade, e que através desse olhar de complexidade, a gente faz esse exercício de ir por várias lentes, né, como um caleidoscópio. Se você pega um caleidoscópio, uma fraçãozinha de um pedacinho do olhar, ele é composto por vários olhares. Então, como é que a gente recebe as informações que nós temos por olhares diferentes? Então, seria a proposta da complexidade. E de não simplificar tanto, não comprar tanto as ideias que nos trazem, mas sempre ter essa postura complexa, postura crítica diante da informação.